Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, prezados eleitores e amigos que assistem à TV Alerj, hoje eu vou tentar dar uma resposta à pergunta por que o preço da gasolina brasileira na bomba é um dos mais caros do mundo. O preço da gasolina no Brasil é recorde no mundo inteiro. E se você olhar aqui na nossa capital, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, no dia 14 de abril, nosso preço era o mais caro do continente, R$ 2,86. Em Santiago, está custando, nessa época, estava custando R$ 2,49. Cuba, R$ 2,14. Canadá, R$ 2,00, equivalente a R$ 2,08. Nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que estão emergentes, o nosso preço é 105% maior e mais caro do que eles. Os russos, por exemplo, eles trabalham com a gasolina, o preço na bomba, R$ 2,74. África do Sul, R$ 2,01. A Índia, equivalente a R$ 2,00. A China, R$ 1,76. O Paraguai não tem poço de petróleo, não tem pré-sal, não tem Petrobras, e a gasolina no Paraguai custa R$ 1,45. A Argentina, Chile e Uruguai juntos produzem menos de 1/5 do que o Brasil produz, e a gasolina lá custa R$ 1,70. Como é que um país que se diz autossuficiente em petróleo pode ter um preço absurdo no combustível? A resposta é fácil. Essa resposta é a seguinte: abuso e desrespeito ao consumidor. Vou falar de novo. Como é que se justifica esse preço tão alto da gasolina? Não tem justificativa. Isso é abuso e desrespeito ao consumidor, ao cidadão brasileiro. Por quê? Porque a soma de todos os impostos, a soma dos impostos que tem na gasolina, dá mais do que 50% do preço. A gasolina tem ICMS, ISSQN, COFINS, FGTS, IOF e CID. Os dois vilões são a CID e os ICMS. A CID foi criada por Fernando Henrique em 2001 e também otimizada, usada pelo presidente Lula no seu governo, até hoje, no governo da Dilma, e ela foi criada para financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para o apoio à inovação. Que coisa linda, que nome bonito. Você paga na bomba 6% do preço do combustível para ajudar a interação das universidades, a inovação nesse país, que a universidade está um lixo. O governo federal fatura 8 bilhões por ano do nosso bolso nesse imposto da CID na gasolina. Outros impostos são o PIS e o COFINS, 7,2%. E aí vem o vilão, que eu vou chamar as comissões dessa casa para tomar ciência e arguir o governador do estado. Por quê? Nós pagamos de ICMS, senhor presidente. O governo do estado cobra 30,3% no preço, 30%, 30,3%, quase 31% do preço da gasolina é imposto do estado, ICMS. Ora, no resto do Brasil, esse imposto, no máximo, é de 25%, senhor presidente. Os outros estados, em todos os outros estados da federação, o ICMS da gasolina é menor do que o ICMS aqui no nosso estado. O Rio de Janeiro já teve a gasolina de aviação mais cara de todo o Brasil, se não estou mentindo, no governo da Rosinha, ela, depois de muita pressão, conseguiu diminuir para ter um preço competitivo na gasolina de aviação.
Mas a gasolina que sai do nosso bolso, que o cidadão tem que comprar, o governo pega uma fatia de quase 31% de imposto. Isso aí é um absurdo. Não é possível. Bom, outro ponto que onera a nossa gasolina é a mistura que é feita com o álcool anidro. Cerca de 20 a 25% da mistura na gasolina é de álcool. Para incrementar a produção, para fazer com que a gasolina seja menos poluente. Mas acontece que isso é uma coisa perigosa, porque quando as usinas têm mais interesse em produzir açúcar, ou quando o clima é adverso, a produção fica fraca, a produção de álcool é fraca e o preço aumenta. É o que está acontecendo. Hoje em dia é remunerado mais do que o etanol, o açúcar, na faixa de 30% a 40%. Quer dizer, o empresário que não é burro, o cara que é dono de uma usina, dono de canavial, ele vai vender gasolina. Se ele pode ganhar 40% vendendo açúcar, ele vai vender o álcool, a cana, na forma de açúcar e não em álcool. E o governo continua com essa história, com essa balela de botar 20% a 25% de álcool na gasolina, quando o preço do álcool já está atingindo R$2, por conta da pressão dos usineiros. Então, é uma coisa muito séria. Nós precisamos denunciar e nós precisamos reagir. Tem uma coisa que estão fazendo aí que eu não concordo. Tem um pessoal que está espalhando na internet, eu não concordo, vou dizer para vocês por quê. Espalhando na internet que a gente deve parar de comprar gasolina, parar de abastecer no posto BR. Por quê? O posto BR é do governo federal. Se você não abastece no BR, daqui a pouco ele vai ser pressionado a baixar o preço e as outras bandeiras vão acompanhar. Olha, isso não está certo. Por quê? Quando um posto começar a diminuir o atendimento e a venda, quem ele vai mandar embora primeiro são os funcionários. E esses funcionários é que vão para a rua. Fazer isso não é uma solução, porque primeiro, o vilão do alto preço da gasolina e dos combustíveis não são os donos, os vilões não são os donos dos postos de gasolina. O vilão é o governo federal e o governo estadual. Então pode botar gasolina em qualquer posto, porque a margem do posto é pequena, não dá para fazer nada. Agora a margem da CID, né, com 6% a 8%, a margem do imposto de CMS, com 31%, dá para mexer. Então o que nós temos que fazer? Que soluções o governo pode ter para diminuir essa carga em cima dos ombros dos trabalhadores brasileiros? Primeiro, o governo poderia reduzir a CID. O governo federal poderia diminuir esse imposto. Eu nem sei para onde está indo. Garanto que a renda desse imposto não está indo para onde deveria estar sendo direcionado, para que as universidades tivessem um desenvolvimento e uma atualização tecnológica. Então, a CID pode ser abaixada. E o ICMS também. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, por que é que nós aqui no Rio temos que pagar a gasolina com o ICMS mais alto do Brasil, meu Deus do céu? Porque é um governo que se diz popular, eleito por uma grande maioria da população que confiou. O governo, será que é uma entidade fora do contexto da população? Não. O governo, ele é eleito para cuidar dos interesses do nosso povo. E esse alto imposto de ICMS está prejudicando o nosso povo. Seu governador, dá um jeito nisso. Fale com a sua assessoria. Certamente o senhor não está usando a gasolina lá no posto, não precisa. Mas milhares e milhares de fluminenses estão sendo acharcados com esse preço. E além disso, o preço da gasolina alto vai influenciar no transporte, na comida, no trabalho. É uma coisa séria. Então, o governo pode reduzir a CID e o governo estadual pode muito bem reduzir o ICMS para o nível dos outros estados ou até menos. Em segundo lugar, o governo federal pode diminuir a percentagem de álcool anidro na gasolina para aqueles níveis de antigamente de 15% e não 20% a 25%. Já vou concluir, senhor presidente.
Em terceiro lugar, aumentar os investimentos na produção de álcool. O Brasil, ele gasta cerca de 22 bilhões de litros por ano e precisa de fomentar a agricultura, usina. O país precisa investir, não está investindo nessa área. Agora, em quarto lugar, minha gente, só tem um jeito, sabe? É importar gasolina do Paraguai, senhor presidente. Porque a gasolina do Paraguai custa R$ 1,45. Eu não sei onde eles arrumam essa gasolina. O Brasil é tão inteligente, tem tantos quadros maravilhosos, que pode muito bem pesquisar, fazer uma consultoria ali no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, para ver onde é que esse povo compra gasolina e comprar, importar gasolina a R$ 1,45 e vender com uma taxazinha em cima, não vai passar de R$ 2. Bom, isso aqui é uma ideia, né? Para o governo fazer. E o que é que nós vamos fazer aqui na nossa casa? Bom, agora eu quero pedir encarecidamente algumas comissões, como eu trabalho na mesa, não trabalho aqui na direção da casa, não trabalho com as comissões, eu quero fazer um apelo à Comissão de Defesa do Consumidor. O presidente é a deputada Cidinha Campos e o vice-presidente é o deputado Roberto Dinamite. Aqui no regimento interno está escrito que compete a essa comissão acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à defesa do consumidor. Comissão de Defesa do Consumidor, vamos defender o consumidor dessa carestia, desse preço inescrupuloso que atinge todos os fluminenses e brasileiros? Quero falar também com o nobre presidente da Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, o douto deputado Luiz Paulo, presente, sempre presente, atuante, deputado, que está aqui, o seu vice-presidente, o Alessandro Calazans. Aqui diz que compete a esta comissão todas as matérias referentes à tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. Esse tributo está escorchante, fora da realidade do nosso país. O país, o máximo que tem é 25% de CMS, aqui é 31%, senhor presidente da Comissão de Tributação. Senhor presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o senhor zela para que essas atividades sejam atividades normais e que venham colaborar para o desenvolvimento do nosso Estado. Senhor presidente Edno Fonseca e senhor vice-presidente Dionísio Lins, que vossas excelências atuem em conjunto ou separadamente, fazendo uma pressão cívica para que, em primeiro lugar, o nosso governador tome ciência e regularize esse imposto exorbitante, colocando o nosso Estado de forma competitiva com os outros estados da federação, e também anunciando as suas decisões para que o Congresso Nacional possa influenciar o governo federal a diminuir o imposto da CID e termos uma melhoria da situação e do estado do nosso brasileiro, que precisa se locomover, já que os transportes de massa nesse país é um fracasso. Muito obrigado, senhor presidente.